De casas sobre palafitas que se elevam sozinhas a cápsulas de escape flutuantes, existem muitas maneiras inacreditáveis de se proteger de inundações. Então vamos pegar nossas botas de borracha e enfrentar a tempestade, enquanto conferimos algumas invenções anti-inundação engenhosas que realizam o impossível. Barreira veneziana. É impossível falar de inundações sem mencionar Veneza, a cidade italiana que foi construída sobre a água. Veneza está situada sobre palafitas de madeira na Lagoa de Veneza, uma baía parcialmente fechada, conectada ao mar Adriático por 3 enseadas. A lagoa tem marés flutuantes, e na maioria dos invernos a cidade passa por um período chamado Acqua Alta, em que as marés altas causam inundações generalizadas. Isso geralmente dura apenas algumas horas, e historicamente os venezianos lidam com isso construindo passarelas temporárias acima do nível da água, para que as pessoas possam viver suas vidas. Mas a elevação do nível do mar causada pelas mudanças climáticas piorou ainda mais a situação da Acqua Alta, resultando em inundações mais profundas e duradouras, causando danos severos. Desde 1872, houve 324 inundações em Veneza, classificadas como eventos muito intensos, com aumento do nível da água em cerca de 1,40 m, mas 187 delas ocorreram nos últimos 30 anos. Portanto, à medida que o nível da água continua subindo, a cidade corre o risco de afundar sob as ondas. E foi por isso que em 2003, o governo de Veneza começou a construir o MOSE. Esse gigantesco sistema anti-inundação está localizado nas 3 entradas de Veneza e foi projetado para conter o mar durante a maré alta e impedir que a cidade seja inundada. As barreiras normalmente ficam planas no fundo do mar e seus corpos ocos são preenchidos com água para pressioná-las. Mas quando há um alerta de inundação, ar comprimido é bombeado para dentro delas por meio de túneis subterrâneos. Isso empurra a água para fora, o que permite que as barreiras flutuem até a superfície e atinjam sua altura máxima de 28 metros, bloqueando a entrada de mais água na lagoa. Cada barreira tem 20 metros de largura, aproximadamente o comprimento de uma pista de boliche, mas a maior entrada da lagoa se estende por 416 metros, e bloquear todas as 3 exigiu 78 barreiras. No total, a construção do MOSE exigiu 8 bilhões de dólares e 17 anos para ser concluída. E o seu primeiro teste bem-sucedido foi em outubro de 2020, quando foi implantado para impedir um evento de Acqua Alta. O MOSE funcionou, só que o sistema precisa de um aviso prévio de 48 horas para ser ativado. Então, quando uma inundação repentina atingiu Veneza em dezembro de 2020, era tarde demais para implantar o sistema multibilionário, e a cidade ficou severamente inundada. Isso mostra que, embora as barreiras caras possam funcionar, elas não são particularmente eficientes, e a maioria dos venezianos concorda que o MOSE é uma solução temporária que vai durar apenas algumas décadas, já que o nível do mar continua subindo. Ainda assim, é extremamente impressionante, e mesmo que não seja uma solução permanente para o problema das inundações em Veneza, esperamos que isso lhes dê tempo suficiente para encontrar uma. Ninguém quer que a bela Veneza vá por água abaixo. Fugindo da inundação. Em casos de inundações leves, você pode lidar com a situação pulando em um barco ou usando essas pernas de pau, quer dizer, pernas de plástico. Só que esses métodos não resistem às inundações mais devastadoras, como aquelas causadas por tsunamis. Essas ondas gigantes são causadas por terremotos e outras explosões subaquáticas, e já foram registradas atingindo mais de 500 metros de altura. Elas são poderosas o suficiente para arrancar árvores, tirar prédios de suas fundações e causar inundações catastróficas. Portanto, nenhuma barreira contra inundações é alta ou forte o suficiente para impedir completamente esses desastres. Como resultado, várias empresas começaram a desenvolver cápsulas de fuga de tsunami, que permitem que você flutue para longe das ondas gigantes. O abrigo para desastres NOAA é uma esfera flutuante reforçada desenvolvida pela empresa japonesa New Cosmopower. Sua cápsula é feita de fibra de vidro resistente para suportar impactos de detritos, e no seu interior tem espaço para 4 pessoas. Ela só tem 1 metro de diâmetro, então é bem apertada, mas por 3.900 dólares, a invenção até que é bem acessível. Pelo menos me parece um preço razoável para evitar ser levado por um tsunami. Mas se você estiver preparado para desembolsar um pouco mais pela sua cápsula, a cápsula de sobrevivência é um modelo alternativo bem mais confortável. A cápsula de 15 mil dólares foi inventada em Seattle e tem assentos confortáveis com cintos de segurança, uma estrutura de alumínio reforçado e o mesmo isolamento que a NASA usa em ônibus espaciais. A cápsula sempre fica
em pé, o que se deve aos 20 reservatórios de água na parte inferior, que a mantém flutuando. Ela também vem com alto-falantes e vaso sanitário. Essa cápsula está começando a parecer mais aconchegante que o meu apartamento. A cápsula também foi testada em condições extremas. Os projetistas submeteram sua porta vedada a 40.000 PSI, para garantir que ela não entortasse ou vazasse, e até a lançaram de uma cachoeira em 2020. A invenção recebeu algumas críticas de especialistas, já que se ela ficar presa sob detritos na água, é improvável que uma equipe de resgate consiga abrir a cápsula e libertar a pessoa. Portanto, em caso de tsunami, chegar a um local mais alto, subindo uma colina ou um prédio, é sempre a melhor opção. Mas se você for idoso ou tiver alguma deficiência, pode não conseguir escapar da enchente. E nesses casos, a cápsula é uma ótima maneira de aumentar suas chances de sobrevivência. Assim que o tsunami diminuir, o GPS integrado vai permitir que os socorristas o encontrem, enquanto você se acomoda e ouve suas músicas favoritas. O cara quer me resgatar bem na melhor parte da música. Túneis de Tóquio. Ter sua casa inundada é uma terrível tragédia, mas quando uma cidade inteira inunda, as consequências são ainda mais devastadoras. Por isso, algumas cidades têm investido pesado em suas defesas contra enchentes, e uma das maiores do mundo fica sob as ruas de Tóquio, no Japão. Essa vasta rede de túneis subterrâneos é o canal de descarga subterrâneo externo da área metropolitana, ou simplesmente Projeto Jikens. Quando chuvas fortes ou tufões causam transbordamento dos rios de Tóquio, canais em suas margens desviam as águas turbulentas através de entradas, que levam aos 5 tanques de água subterrâneos do Jiken, com 70 metros de profundidade e 30 metros de largura. Essa água então corre por passagens para chegar a uma câmara de 177 metros de comprimento e 18 metros de altura, chamada túnel de descarga. Esse espaço cavernoso contém 4 gigantescos motores a jato que bombeiam a água pelo túnel para uma saída que leva ao rio Edogawa. Os motores podem bombear 200 toneladas de água pelo túnel por segundo, o que significa que tem potência suficiente para encher uma piscina olímpica em pouco mais de 4 segundos. O sistema foi construído entre 1993 e 2006 e custou quase 3 bilhões de dólares. Mas desde então a superfície de Tóquio se mantém seca durante as enchentes, já que toda a água é bombeada para o subsolo sem problemas. Tóquio tem muito orgulho do seu sistema e, incrivelmente, quando os túneis não estão em uso, o público pode entrar neles para visitas guiadas. Isso é incrível, mas eu espero que não tenha uma enchente repentina quando você estiver passeando por lá. Eu definitivamente não gostaria de ver como é que esse sistema funciona por dentro. O buraco da glória. Se você é um engenheiro ou um castor, sabe que se você quiser reter uma enorme quantidade de água, vai ter que construir uma represa. Mas mesmo essas gigantescas paredes de contenção têm os seus limites. E quando o nível da água fica tão alto que ameaça transbordar, a única coisa que impede um desastre completo é o vertedouro da represa. Esses sistemas de prevenção de inundações permitem que o excesso de água escoe com segurança para longe da represa quando atinge uma certa altura, tipo aquele buraco de transbordamento da pia, que é chamado de ladrão. Eles existem em todos os formatos e tamanhos, desde calhas que parecem toboáguas até enormes comportas na própria represa. Mas um dos exemplos mais interessantes do mundo se encontra na represa Monticello, no lago Berryessa, na Califórnia, e é carinhosamente chamado de Buraco da Glória. Mas como é que funciona esse enorme poço? Bem, normalmente o nível de água no lago Berryessa fica abaixo do Buraco da Glória, em pouco mais de 130 metros, e a abertura de 22 metros de largura do vertedouro seca ao sol. Mas quando chuvas fortes fazem a água subir acima dos 134 metros, o buraco age como um ralo gigante, absorvendo o excesso de água e enviando por um cano de pouco mais de 60 metros de comprimento até o córrego Pilta. Desde que o Buraco da Glória foi construído em 1957, ele foi usado 27 vezes. Pode não parecer muito, mas se uma barragem transbordar, pode causar inundações catastróficas. E se a represa Monticello se romper, estima-se que Winters, a cidade vizinha, pode ficar submersa em 12 metros de água em apenas 15 minutos. Portanto, as 27 vezes que o vertedouro foi usado, potencialmente salvaram milhares de vidas. E acho que agora faz todo sentido chamar ele de Buraco da Glória. Elevando casas. Você conhece a frase "se não pode vencê-los, junte-se a eles"? Bem, isso às vezes também se aplica a enchentes. E se você não consegue conter a correnteza dela, pode ser melhor seguir o fluxo. A Buoyant Foundation é uma organização que constrói casas flutuantes para comunidades carentes que lidam toda hora com inundações. Por exemplo, eles trabalharam com uma vila às margens do rio Malacatoya, na Nicarágua, para construir a Casa Anfíbia, uma cabana de bambu customizada que fica sobre grandes barris de plástico que flutuam. Quando chuvas fortes
postes causam inundações no rio, os barris permitem que a cabana flutue sobre a água e postes de orientação são instalados e fixados no chão para garantir que as casas não se desloquem da sua posição original enquanto surfam. Que ótima ideia! A Buoyant Foundation usa materiais reciclados, então suas cabanas são extremamente econômicas, mas eles não são os únicos que decidiram se erguer acima da água das enchentes. Em 2013, a Baca Architects levou essa ideia a outro nível. Literalmente, eles foram encarregados de construir uma casa em um terreno em uma ilha no meio do rio Tâmisa, que inunda quase todos os anos. As casas vizinhas são elevadas do solo sobre palafitas, o que é a maneira mais fácil, barata e comum de evitar inundações. Porém, as leis de planejamento local impedem que edifícios sejam construídos muito altos por razões estéticas. Para conseguir a quantidade desejada de espaço interno e ao mesmo tempo conseguir a permissão de planejamento, a solução foi criar uma casa anfíbia. Basicamente, eles constroem uma caixa de concreto estanque na base da casa, que fica dentro de um container que pode inundar. Quando o nível do rio sobe, ele enche o recipiente de concreto e então, como um balde flutuando em uma banheira, a casa sobe. A casa inteira é guiada por mecanismos chamados golfinhos, que mantêm a estrutura nivelada à medida que ela sobe. Na base da estrutura fica o porão, que proporciona espaço adicional para morar, o que não seria possível devido às leis de planejamento local. Quando a área inunda, a casa simplesmente flutua acima dela. As redes de serviços públicos e tubulações podem se estender por até 3 metros, permitindo que os proprietários possam morar na casa durante a inundação normalmente. Embora isso seja interessante, outra empresa britânica, chamada Larkfleet Group, desenvolveu uma versão mais tecnológica do conceito. Em caso de inundação, a casa elevatória da Larkfleet se eleva 1 metro sobre as estacas em apenas 5 minutos. A casa é içada com um motor elétrico acionado por macacos mecânicos. Para reduzir o risco disso não funcionar, a casa tem que ser içada bem antes da chegada das águas, com base em alertas antecipados de organizações como a Agência Ambiental, que geralmente consegue prever enchentes com pelo menos uma semana de antecedência. Dá para içar a casa com o toque de um interruptor para manter os seus pertences secos. E a casa usa canos flexíveis de gás, água e esgoto para permanecer conectada aos serviços públicos enquanto está elevada. Ainda assim, os moradores não devem permanecer dentro da casa elevada, e sim se mudar para acomodações temporárias, até que as águas da enchente baixem e a casa seja rebaixada. E essa parte é meio decepcionante. Se eu tivesse uma casa elevatória, eu ia querer deixar ela sempre lá em cima. Imagina viver permanentemente numa casa na árvore. Eu ia humilhar o meu vizinho. Mas infelizmente essa fantasia vai ter que esperar. Porque embora o Larkfleet Group tenha construído um modelo de teste dessa casa em 2018, o produto ainda não está disponível ao público. Mas um dia o meu vizinho vai ver. Barrando Danúbio. Em 1991, chuvas torrenciais fizeram com que o rio Danúbio subisse rapidamente e transbordasse, resultando em inundações devastadoras na Áustria e na Alemanha. Mais de 100 pessoas perderam a vida, e esse foi considerado um desastre daqueles que só acontecem uma vez a cada século. Mas em 2002, chuvas mais fortes causaram outra inundação do Danúbio, que causou 26 bilhões de dólares em prejuízos na Áustria, Alemanha e República Tcheca. Depois que a enchente baixou, cada país decidiu que já bastava e construiu um sistema de barreiras contra inundações ao longo das margens de seus rios para evitar futuros desastres. A versão austríaca era a represa de Mackland, um muro de contenção de 35 km de extensão ao longo do Danúbio, de Mauthausen a Sankt Nicola. A maior parte do sistema consiste em muros de terra, mas a seção mais impressionante foi construída na cidade de Grain, que fica bem à beira do Danúbio. À primeira vista, parece só um muro comum, mas todo o conjunto fica sobre uma barreira subterrânea que impede que a água da enchente penetre no solo e passe por baixo das defesas. Na superfície, a barreira consiste em uma base de concreto permanente de 1 metro de altura e um conjunto de placas de metal removíveis suspensas entre postes de metal. Os postes e as placas podem ser instalados ou removidos com uma rapidez incrível, permitindo que os engenheiros construam a barreira rapidamente em caso de enchentes repentinas, a uma altura de até 4 metros. Os muros foram concluídos em 2012, bem a tempo, já que em junho de 2013 houve outra enchente que causou o colapso do rio, fazendo-o transbordar. O pico da enchente foi apenas 5 centímetros abaixo do muro, ou seja, ia ter destruído a cidade. Mas graças à barreira, o Danúbio foi bloqueado e Grain ficou completamente ilesa. Aposto que eles gostariam de ter construído esse negócio muito antes. Contendo o rio.
Em áreas onde inundações são raras, as cidades podem não investir em defesas permanentes contra o problema. Então, quando ocorrem chuvas inesperadamente fortes, os moradores têm que instalar muros de contenção temporários para se proteger, tipo essas barreiras geodesign. As barreiras são compostas por painéis metálicos interligados, cobertos por uma membrana de lona resistente, e estão disponíveis em vários tamanhos. O modelo Elemental é o menor, com 1 metro de altura, e é leve o suficiente para ser montado por uma pessoa só, mas são relativamente pequenos e feitos de chapas finas de aço. Então, para inundações maiores, você vai precisar do modelo Heavy Duty. Esses têm estrutura muito mais resistente, de aço galvanizado, que pode suportar impactos de fortes correntes e detritos. Só que tem 2,40 metros de altura, ou seja, precisa de um grupo de pessoas para montar. E em 2018, o sistema foi posto à prova. A Intracoastal Waterway é uma rede de rios e canais com mais de 4.800 quilômetros de extensão, que se estende ao longo da costa leste dos Estados Unidos. E em 2018, chuvas torrenciais causadas pelo furacão Florence causaram seu transbordamento na Carolina do Sul. 3 proprietários em Myrtle Beach ligaram para a Geodesign pedindo ajuda, e a empresa enviou uma equipe para instalar suas barreiras de alta resistência ao redor das casas. As barreiras se encaixaram para cercar cada casa, e quando a enchente chegou, elas a contiveram com sucesso, economizando às famílias mais de $100 mil em danos. E isso já é bem impressionante. Mas essas barreiras já foram usadas para proteger cidades inteiras. Em fevereiro de 2022, o rio Severn, na Grã-Bretanha, inundaria. Então, barreiras da empresa foram instaladas em suas margens na cidade inglesa de Ironbridge. Elas foram colocadas ao longo da calçada para conter o rio e protegeram com sucesso casas, cafés e pubs, enquanto o rio enchia. Isso permitiu que os britânicos bebessem suas cervejas em paz, ao mesmo tempo em que provavam que, ao contrário do Pokémon Geodude, a Geodesign definitivamente não é fraca contra a água. Defesa residencial. Os portões são normalmente projetados para proteger a sua casa de intrusos, mas hoje em dia você pode equipar sua casa com um que também impeça a entrada de água de enchentes. Esse dispositivo é o anteparo articulado Heighthaler, um portão que se eleva automaticamente feito uma barreira durante uma enchente. O anteparo geralmente fica plano no chão, mas se houver inundação, a água flui por uma grade na frente dele para um tanque. Quando esse tanque enche até um determinado nível, ele ativa um cilindro de pressão de gás que fecha a barreira, protegendo sua casa automaticamente sem usar eletricidade. Quando o nível da água baixa, o tanque é despejado no esgoto e uma manivela é usada para baixar a barreira e retornar sua entrada de veículos completamente seca ao seu estado original. A barreira automática contra inundação a Jerry's é um dispositivo semelhante, mas ainda mais simples, já que não precisa do cilindro de gás. O dispositivo tem uma barreira no subsolo e uma grade no nível do solo. Durante uma enchente, a grade absorve a água e a envia para um compartimento oco abaixo da barreira. À medida que o nível da água no compartimento aumenta, a pressão empurra a barreira para cima, onde ela fica pronta para resistir à inundação. Ela foi testada com sucesso em simulações de tempestades incrivelmente fortes e pode ser colocada em qualquer lugar com risco de inundação, seja um estacionamento subterrâneo ou à margem de um rio. Aliás, ela é usada atualmente para proteger o Arquivo Nacional em Washington, D.C., onde ficam armazenados registros do Congresso e da Suprema Corte dos Estados Unidos. Essa versão tem 8 metros de altura quando totalmente levantada, para garantir que esses documentos importantes não sejam danificados pela água. E ainda bem que é uma invenção totalmente automática. Definitivamente não dá para confiar na memória dos políticos para lembrar de acionar essas barreiras quando necessário. Uma bolsa incrível. Quando todas as suas defesas contra enchentes falham e a água começa a entrar na sua casa, você precisa de uma solução de última hora para proteger seus pertences. A bolsa de proteção temporária Climaguard é essencialmente uma bolsa anti-inundação gigante, feita de plástico polietileno de nível militar. Colocar os seus objetos de valor em uma bolsa à prova d'água pode parecer o mínimo, mas essa aqui pode resistir até 1 metro de água parada e manter os seus pertences secos durante uma enchente. Além disso, o material de polietileno é incrivelmente flutuante, de modo que, à medida que a enchente avança, a bolsa flutua sobre ela, mantendo seus pertences longe dos detritos que flutuam na superfície. A Climaguard não é feita só para fotos de família. Ela é tão grande e resistente que dá para botar o seu carro nela para salvá-lo da enchente. Além de manter o seu carro seco, a bolsa é flutuante o suficiente para fazer o veículo ficar acima da água da enchente e dos detritos submersos. A inventora da Climaguard, Rahel Abraham, teve a ideia depois que o próprio carro dela ficou inundado durante o furacão
furacão Harvey em 2017. Ela começou a desenvolver o produto para salvar outros veículos do mesmo destino. E hoje o dispositivo foi aperfeiçoado e você pode comprar por $400. Pode parecer caro, mas não é nada comparado ao custo de substituir um carro. Então, se você mora em uma área propensa a inundações, provavelmente vale a pena. Isolando portas. As soluções mais simples costumam ser as melhores, e se você quiser impedir que a água entre em sua casa, o primeiro passo tem que ser bloquear a porta da frente. A barreira contra inundações Dam Easy oferece a maneira mais fácil de fazer isso, já que o portão estanque permite que qualquer pessoa torne qualquer porta completamente à prova d'água. O portão tem laterais extensíveis, então dá para aumentar o seu tamanho para bloquear portas entre 79 e 109 centímetros. Depois de instalado, você usa uma bomba de ar embutida para inflar um tubo de borracha ao redor da parte externa da barreira, criando uma vedação estanque que trava na entrada. Se precisar bloquear uma entrada maior, você pode colocar várias barreiras lado a lado e usar a bomba para vedá-las, protegendo sua garagem e também a porta da frente. A instalação leva só 5 minutos e não precisa de nenhuma ferramenta especializada. Então o dispositivo não poderia ser mais simples, porém também é incrivelmente resistente, e seus projetistas a submeteram a testes rigorosos de estresse para comprovar sua resistência a tempestades e grandes pedaços de entulho. Cada barreira custa $900, o que é um bom negócio se você for apenas bloquear a porta. Só que eu ia precisar de 5 barreiras para vedar minha garagem, e pessoalmente eu prefiro economizar os $4.500 e deixar a enchente levar de uma vez as teias de aranha, as tralhas de jardinagem e os ratos que moram lá. O Watergate. Agora a gente vai falar do Watergate, um escândalo político que pôs fim à presidência de Richard Nixon na década de 70. Não, peraí, acho que eu errei de vídeo. É outro Watergate. Essa barreira de mesmo nome é um dispositivo inovador contra enchentes de uma empresa chamada Mega Secure. Essa barreira é essencialmente uma bolsa gigante de lona que você joga na direção de uma enchente. Então a água da enchente flui por uma abertura e enche a bolsa, fazendo com que ela se expanda e bloqueie qualquer água que flua naquela direção. 2 pessoas conseguem instalar uma Watergate ao redor de uma casa em 5 minutos. Então essa barreira temporária é a maneira perfeita de proteger um prédio em caso de inundação inesperada. Além disso, elas são feitas de plástico PVC flexível, então você pode colocá-las em qualquer superfície, não importa o quão irregular ela seja. Em 2013, fortes chuvas em Quebec, no Canadá, fizeram com que um lago chamado Lac Huit transbordasse e inundasse a área ao redor. Então um morador local contatou a Mega Secure e perguntou se eles conseguiam salvar sua casa. A empresa enviou uma equipe que usou uma comporta gigante para cercar a casa e, conforme a água entrava, criou uma barreira que manteve a casa completamente seca até a água baixar. A maior versão dessa barragem tem 1,5 metro de altura, mas custa mais de $20 mil, que pode estar um pouquinho fora do seu orçamento. Então, quando o rio Mississippi inundou em 2011, um proprietário que não queria gastar muito com uma comporta veio com uma solução faça você mesmo. Ele comprou 23 caminhões de areia e usou para construiu uma barreira de 1,5 metro de altura ao redor da casa. Isso salvou sua casa quando a do seu vizinho inundou. E depois que as águas baixaram, sua barreira ainda estava de pé. Mesmo assim, aposto que foi um saco remover toda essa areia. Pelo menos a tal da represa Watergate é mais fácil de remover. Guiando as águas. Durante uma enchente, é bem fácil que os esgotos fiquem sobrecarregados com tanta água que flui para eles pelos bueiros. Então, às vezes, em vez de bloquear a água da enchente e deixar acumular em poças, a gente precisa desviá-la e enviá-la por canais previsíveis para tornar a crise mais fácil de gerenciar. As paredes plásticas ZenoWay-Q Box Walls são barreiras contra inundações que se conectam para controlar e redirecionar as coisas, desde um pequeno fluxo d'água até uma grande inundação repentina. Dá para conectar quantas paredes box walls forem necessárias, encaixando-as rapidamente com as mãos. Depois de instalar o muro, a água da enchente vai para onde você comandar, para que você possa desviar de um bueiro que já está transbordando ou mandar para casa daquele seu vizinho idiota. Agora, essas paredes são bem leves, então você pode achar que elas seriam levadas pela água durante enchentes intensas. Só que o seu design em forma de L significa que o peso da água empurra a base da barreira em direção ao solo e a própria pressão mantém tudo no lugar. Quanto mais água, maior a pressão.
pressão, o que significa que ela vai ficar mais segura durante enchentes mais intensas. Esses módulos não foram projetados para serem instalados de maneira permanente, mas sempre podem ser utilizados se uma enchente chegar à cidade, e o fabricante afirma que devem durar cerca de 20 anos. Dito isso, cada box wall custa $382, e você vai precisar de vários deles para combater uma grande enchente. Então, se você quiser fazer um muro grande o suficiente para desviar a água da enchente para longe da sua casa, pode ser que ele acabe custando mais do que os objetos que você quer proteger. Sacos sem areia. Usamos sacos de areia para combater enchentes desde o século XVIII, por serem simples, baratos e criarem uma vedação forte contra o solo. Mas uma empresa chamada Quick Dam está tentando trazer o conceito para o século XXI e aprimorá-lo, com a invenção dos seus sacos de areia sem areia. Esses sacos aqui podem parecer decepcionantes, mas espera só para ver o que eles fazem. Em vez de areia, eles contêm um pó altamente absorvente que incha ao entrar em contato com a água. Cada um deles começa pesando apenas 1 kg, mas depois de 10 minutos de exposição à água, ele absorve 12 litros e incha para impressionantes 15 quilos. Há também uma versão jumbo, com 1 metro de comprimento e 16 quilos quando seco, capaz de absorver impressionantes 30 litros d'água. O pó que ele contém é muito mais leve do que a areia, então você poderia trocar os seus sacos de areia normais pelo mesmo número de sacos Quick Dam, só que eles pesariam bem menos. Na verdade, um pallet de 880 sacos Quick Dam, pesando menos de 4 toneladas, pode fazer o mesmo trabalho que 71 pallets de sacos de areia comuns, os quais pesariam 46 toneladas. Isso torna suas defesas bem mais rápidas de montar, já que exigem uma única pessoa em vez de uma equipe. Então, esses sacos de areia podem parecer fracos quando você abre a embalagem, mas é só colocar na água e eles passam por uma transformação. Boa sorte para enchente ao tentar passar por esses caras. Uma simples porta. Muitas dessas barreiras contra inundações não combinam muito com o meu apartamento minúsculo, e eu ia adorar alguma coisa mais discreta do que uma pilha de sacos de areia ou um portão de metal pesado. Felizmente, eu posso proteger minha casa com a porta contra inundações Stormmaster, uma invenção projetada para bloquear inundações com estilo. Apesar de parecer uma porta da frente normal, a Stormmaster tem uma câmara oca em sua borda, feita de borracha elástica. Durante uma inundação, a câmara se enche de água e se expande, formando uma vedação estanque entre a porta e o batente. Essa vedação aguenta até 1 metro de água, então ela vai manter você seguro mesmo que o nível da água chegue às janelas do seu térreo. Só que uma dessas portas vai custar entre 2 e 3 mil dólares, o que não é nada barato, mas elas vão proteger a sua casa de inundações e vão dar o que falar na vizinhança, que vai ficar se perguntando quanto você gastou para não deixar a água entrar. E por hoje é tudo. Qual dessas incríveis invenções anti-enchente foi a sua favorita? Me conta aí nos comentários e obrigado por assistir!